Olá, continuando com o nosso curso de pré-cálculo, essa aqui é a aula de apresentação da aula 9. Na aula 9 nós vamos falar do capítulo 13, Álgebra de Funções e Funções Inversa, desse livro aqui. Quando eu introduzi números para vocês, eu falei falei dos conjuntos numéricos, né, muito brevemente, claro, mas eu falei um pouco sobre o que era número. E logo depois eu falei que uma vez que você tem um objeto matemático, depois você aprende a combiná-los, a operar com eles. Então isso se repete em várias situações. Você aprendeu os números, depois a gente falou sobre as operações dos números. Agora nós falamos de funções e nós vamos falar das operações de funções. Isso vai se repetir. Quando vocês forem introduzidos a vetores, vocês vão aprender a operar com vetores. Depois vocês são introduzidos à ideia de matriz, depois a operação com matrizes. Então cada novo objeto de matemática, você não só é introduzido ao conjunto de objetos em si, à definição daquela entidade matemática, como depois você é levado a definir as operações, como que aquilo se combinam, né? Porque isso são as operações, como é que aquelas coisas se combinam. Então, nessa aula, nós vamos falar de operações com funções, né? Como nós estamos trabalhando aqui com funções que são definidas por expressões algébricas, operar com funções é mais ou menos como operar com expressões algébricas. Então você pode somar expressões algébricas, você pode dividir expressões algébricas, subtrair uma expressão algébrica da outra. A gente já viu isso em aulas passadas, aliás, para isso que a gente teve essas aulas, para nos preparar para esse momento. Só que no caso de funções tem um diferencial que é a ideia de domínio. Cada função ela tem um domínio associado a ela e você precisa levar em consideração isso. Então você vai operar não só com as expressões da função, mas também com os seus domínios. Você tem que saber mais ou menos como é que você soma domínios, vamos dizer assim, né, entre aspas. Nesse sentido, que você faz a soma de duas funções e como é que isso se manifesta no domínio, na função resultante, não só a expressão dela, mas como é que é o domínio dela. E quando você fala de operações com funções, a gente vai somar, subtrair, dividir, multiplicar, só que abre a possibilidade de uma nova operação, a composição. A composição ela é uma nova operação, binária também, mas ela não é uma operação que tem uma correspondente nos números. Quer dizer, com o número você soma, você subtrai, você multiplica e você divide. E com função nós vamos fazer o mesmo, nós vamos somar funções, vamos subtrair funções, vamos multiplicar funções e vamos dividir funções. Só que surge a possibilidade de uma nova operação que é representada por esse símbolo, uma bola aberta assim, ó. Não é diferente do produto. O produto é um ponto. O produto é um ponto e a composição de função é representada por uma bola aberta, um círculo. A gente fala bola, F, bola, G. Isso aqui é uma nova operação que não tem paralelo lá nos números. É uma operação que é introduzida só nesse contexto de função. Porque qual que é a ideia? Do jeito que f de x é uma expressão algébrica no qual você coloca o valor de x, né? Ou seja, você tem f de x igual a x quadrado. Então, quem que é f de a? É onde tem x você colocar a. Você tem essa possibilidade. Então, a ideia de compor função é a seguinte. Você tem f de x igual a x quadrado e você tem uma outra função g de x igual a, sei lá, menos x. O que é f bola g? É você fazer f de g de x. Ou seja, é você pegar f de x e onde tem x você colocar g de x. Nesse exemplo que eu dei, em que o f de x é x ao quadrado e o g de x é menos x, então f de g de x é eu pegar f de x, onde tem x eu coloco menos x, que é o g. Então essa é a ideia de composição de função. E a gente vai trabalhar isso no primeiro vídeo. Uma vez definida as operações, e de novo eu peço para você lembrar daquela primeira aula lá que eu falei das preliminares, em que eu falei que você tem lá o conjunto de números, você aprende as operações que você faz com ele e depois as propriedades dessas operações. A mesma coisa a gente vai fazer agora. Como a gente tem uma operação nova, nós precisamos pensar nas propriedades dela. Será que ela é comutativa? Será que ela é associativa? Será que ela tem um elemento neutro? Será que ela tem um elemento inverso? Então todas essas coisas que a gente pensou e já discutiu sobre, considerando a multiplicação e a soma, nós vamos agora falar da composição. E um elemento novo que aparece é a ideia de função inversa. A função inversa nada mais é do que o elemento inverso da composição. Lembra que você tem o elemento, o aditivo inverso, né? Quer dizer, que a gente chama de oposto. 2 é o oposto de 2, ou seja, é o inverso aditivo de 2.
E o meio é o inverso multiplicativo de 2. Por quê? Porque quando você multiplica os dois, você obtém o elemento neutro da multiplicação. Então, o que é a função inversa? A função inversa é o elemento inverso da composição, associado à composição de função. Em particular, essa aula vai ser muito útil para exponenciais e logaritmos. Então, se você é desses que tem dificuldade com logaritmo, com exponencial, nunca entendeu muito bem ou encontra dificuldade desse tipo de questão, eu peço que você assista essas aulas com ainda mais atenção do que o normal. Porque eu vou apresentar para vocês logaritmo e exponencial de um jeito um pouquinho diferente do que é usual. E eu vou me confiar muito fortemente nessas coisas que são faladas nessa aula aqui. Então, resumindo, para você saber tudo sobre logaritmo, basta que você saiba essa aula muito bem. Se você estudar essa aula muito bem e souber muito bem essa aula, eu vou fazer a ponte que conecta isso com exponenciais e logaritmos e você não vai ter dificuldades com isso no futuro. Então, ela é especialmente útil para exponenciais e logaritmos, que a gente vai ver numa aula futura. Eu dividi essa aula em 2 vídeos. Num deles eu vou falar das operações e da função composta, principalmente da função composta, claro, porque somar, subtrair, multiplicar, dividir não tem tanta dificuldade assim, mas a aula vai ser principalmente para discutir função composta, especialmente o que acontece com o domínio, que é uma coisa delicada. E no segundo vídeo eu vou falar de função inversa, que é esse elemento que aparece em decorrência de você ter introduzido uma operação nova. E por fim eu só botei essa tabela aqui para... Talvez não nesse momento, mas depois que você assistir aos 2 vídeos da aula, quando você concluir a aula, se você voltar aqui e olhar para essa tabela, talvez ela te ajude a ver as coisas em perspectiva e você consiga compreender melhor a relação entre essas coisas todas. Porque o que acontece é o seguinte, o que diz nessa tabela, considere essa função aqui como exemplo. Você pode somar essa função com outras funções, você pode multiplicar essa função com outras funções e você pode compor essa função com outras funções. Então você tem aqui 3 operações, essa daqui nova, essas 2 aqui a gente já tinha antes. O elemento neutro é aquele elemento que quando composto via aquela operação não faz diferença. Ou seja, o elemento neutro da adição é o zero, porque se eu adicionar zero não faz diferença. Veja que o elemento neutro é específico de uma determinada operação. Se eu multiplicar por zero faz total diferença, porque zero é o elemento neutro da adição. Então, se eu adiciono zero, não faz diferença. Se eu multiplico 1, não faz diferença. E a gente vai ver lá na aula que se eu compor o x, não vai fazer diferença. Então, o x, só a variável, sem nada, sem estar ao quadrado, sem estar raiz, sem estar somado com nada, esse daqui é o elemento neutro da composição. Ele faz o papel do zero para a adição, 1 para a multiplicação, o x faz para a composição. A existência do elemento neutro leva naturalmente ao próximo passo, que é a ideia de elemento inverso. O elemento inverso é uma coisa que você combina com outra para dar o elemento neutro. Então, o que é o inverso dessa função aqui? É alguma função que, quando somada com f de x, dá o elemento neutro. Então, essa daqui é o inverso aditivo dessa função. Por quê? Porque se eu somar essa expressão algébrica com essa expressão algébrica, eu obtenho o elemento neutro da adição. O elemento inverso da multiplicação é uma função, essa daqui, que quando eu multiplico pela função original, ou seja, essa função, essa expressão algébrica multiplicado por essa expressão algébrica, fizer o produto das duas, o resultado vai ser o elemento neutro da multiplicação. Aí assim a gente diz que essa daqui é a função inversa multiplicativa dessa função. E, como eu falei, com a presença da nova operação, surge uma nova entidade, que é o elemento inverso composicional, vamos dizer assim. É o elemento inverso associado à operação de composição. Então, essa função, veja que ela é bem diferente. Não é muito trivial. Aqui você olha para as duas, você vê que é só trocar o sinal de todo mundo. Aqui você olha para as duas, você vê que é só botar um sobre. Agora, daqui para cá, já não é mais tão trivial assim. O que tem a relação entre essa função e essa função? Acontece que se as duas forem compostas,
elas dão como resultado o elemento neutro da multiplicação, da composição. E em especial é delicado o fato de que aqui talvez tenha faltado criatividade aos matemáticos, mas eles resolveram chamar essa função inversa, a inversa da composição, a inversa composicional, vamos dizer assim, ele botou f a menos 1. Por que que isso é um potencial problema? É porque quando a gente está falando de número, quando você tem o inverso multiplicativo de 2, ele pode ser representado assim, mas ele também pode ser representado assim. Ou seja, isso daqui é o inverso multiplicativo de 2, porque o produto dos dois dá 1. Só que isso daqui é outra maneira alternativa de você representar a mesma coisa, ou seja, o inverso multiplicativo de 2, porque esse produto também dá 1. Então, lembra que quando a gente falou de potência, a gente viu que a potência foi associada com o inverso multiplicativo. Então causa uma potencial confusão, porque aqui você bota 1 sobre f de x e aqui você bota f elevado a menos 1. Eu estou aqui abusando do termo. Quando eu digo f elevado a menos 1, esse menos 1 aqui não é potência, porque a gente, para seguir aquelas regras de potência que nós estabelecemos, se você tivesse f elevado a menos 1, seguindo, né, aquelas regras, isso aqui seria 1 sobre f, essas duas coisas seriam iguais. Mas não é, veja que 1 sobre f é isso aqui, e f a menos 1 é isso aqui. Observe que essas duas coisas são bem diferentes. Então, muita atenção com isso a gente vai precisar tomar, para não confundir isso aqui com potência, e não confundir isso aqui como o inverso multiplicativo. Esse aqui é o inverso multiplicativo, esse aqui é o inverso aditivo, e esse aqui é o inverso compositivo, sei lá. Não sei, não tem uma palavra oficial para isso, não. Mas é isso. Eu acho que aqui é um panorama bem geral. Eu acho que vendo a aula e depois voltando aqui, talvez essas coisas façam mais sentido, você começa a encarar essas coisas com mais naturalidade. Bom, eu vou ficando por aqui, porque para uma aula de introdução eu já falei de bastante teoria. E no próximo vídeo a gente começa o assunto falando das operações com funções e função composta.